Testemunho CCB, jovem curou síndrome Bartter em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje quero compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter realizado em minha vida. Não é um relato comum, porque a enfermidade que me afligia era rara, dolorosa e, segundo os médicos, sem cura. Mas Deus, em sua misericórdia, mostrou que para Ele não há impossíveis. Este testemunho é para a glória do seu nome e para que muitos possam se fortalecer na fé, sabendo que o mesmo Deus que me curou é o mesmo que ouve as orações de cada um aqui presente. Tudo começou quando eu ainda era adolescente, por volta dos 14 anos. Eu sempre fui uma criança saudável, ativa, gostava de jogar futebol com os amigos, ajudar meu pai no trabalho e participar das reuniões na congregação. Mas de repente comecei a sentir uma fraqueza estranha, como se meu corpo não aguentasse mais. No início pensei que fosse apenas cansaço da escola ou do calor, mas os sintomas só pioravam. Minha mãe, preocupada, levou-me ao médico e depois de vários exames veio o diagnóstico: síndrome de Bartter, uma doença renal rara que afeta o equilíbrio de eletrólitos no corpo, causando desidratação constante, fraqueza muscular, câimbras intensas e, em casos graves, pode levar à insuficiência renal. Os médicos explicaram que essa síndrome é genética e que eu nasci com ela, mas os sintomas só se manifestaram na adolescência. Eles disseram que não havia cura, apenas tratamento para controlar os sintomas, tomar muito líquido, suplementos de potássio e magnésio, e fazer acompanhamento constante. Minha família ficou abalada, mas meu pai, homem de muita fé, apenas abaixou a cabeça e disse: Deus é maior que qualquer doença. Vamos orar. E assim fizemos. Os anos seguintes foram de muita luta. Eu tinha que tomar remédios todos os dias, mas mesmo assim, as crises vinham. As câimbras eram tão fortes que eu acordava no meio da noite gritando de dor, como se alguém estivesse torcendo minhas pernas e braços. Minha mãe muitas vezes chorava ao meu lado, passando óleo e fazendo massagens para aliviar a dor. Eu não conseguia mais jogar futebol, porque qualquer esforço físico me deixava exausto e com tonturas. Na escola, os colegas não entendiam porque eu sempre pedia para sentar ou bebia água sem parar. Alguns até zombavam, dizendo que eu era fraco. Isso me magoava profundamente, mas eu tentava não ligar, porque sabia que minha batalha era maior do que eles podiam imaginar. O pior eram as idas ao hospital. Já perdi as contas de quantas vezes fui internado por desidratação severa ou desequilíbrio eletrolítico. Uma vez, cheguei a desmaiar na rua e acordei no pronto-socorro com soro na veia. Os médicos diziam que eu tinha que me cuidar, que minha vida dependia disso. Mas mesmo com todo o cuidado, as crises voltavam. Eu me sentia preso em um corpo que não me obedecia, como se estivesse carregando um peso que não podia largar. Minha família nunca deixou de orar por mim. Todas as noites, antes de dormir, meu pai, minha mãe e meus irmãos se reuniam no meu quarto e clamavam a Deus por minha cura. Eu ouvia aquelas orações e mesmo com dor, sentia uma paz no coração. Mas confesso, havia momentos em que a fé fraquejava. Eu perguntava a Deus: por que eu, Senhor? Por que tenho que passar por isso? Às vezes a dor era tão grande que eu chorava sozinho, pedindo que Ele me tirasse daquele sofrimento ou me desse forças para suportar. Um dia, depois de mais uma crise forte, minha mãe me levou a uma reunião na congregação. Eu mal conseguia andar, tão fraco que estava. Mas ela insistiu: vamos, filho. Lá você vai encontrar forças. Chegando à reunião, os irmãos me receberam com carinho. Muitos já sabiam do meu problema e oravam por mim. Naquele dia, o irmão que presidia falou sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus ouve o clamor do seu povo. Enquanto ele falava, senti algo diferente no meu coração, como se uma voz sussurrasse: confie em mim. No final da reunião, quando os irmãos se ajoelharam para orar, senti um desejo forte de me aproximar dos servos de Deus. Com dificuldade, levantei-me e fui até a frente, onde os irmãos mais velhos impuseram as mãos sobre mim e começaram a orar com fé. Um deles, um servo de muita unção, orou assim: Senhor, Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Olha para este jovem, que tem buscado Teu rosto no meio do sofrimento. Se é da Tua vontade, cura-o agora para que muitos vejam Tua glória e se convertam. Enquanto ele orava, senti um calor estranho percorrer meu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por mim. Minhas pernas, que antes doíam tanto, de repente ficaram leves. As mãos dos irmãos sobre minha cabeça pareciam transmitir uma força que eu não sentia há anos. Quando me levantei, estava diferente. Não senti mais aquela fraqueza constante, aquela sensação de que ia desmaiar a qualquer momento. Os irmãos ao meu redor louvaram a Deus, e eu, sem entender direito o que estava acontecendo, apenas chorei de gratidão.
Naquela noite dormi sem dor pela primeira vez em anos. No dia seguinte acordei disposto, como se tivesse nascido de novo. Minha mãe, ao me ver, não acreditou. Filho, o que aconteceu com você? Eu só conseguia dizer, mãe, Deus me curou. Nos dias que se seguiram, continuei me sentindo cada vez melhor. As câimbras sumiram, a fraqueza desapareceu, e eu não precisava mais tomar os remédios como antes. Meus pais, emocionados, levaram-me de volta ao médico para novos exames. O doutor, ao ver os resultados, ficou surpreso. Seus níveis de potássio e magnésio estão normais. Não há sinais de desequilíbrio. Como isso é possível? Meu pai, com lágrimas nos olhos, respondeu, foi Deus, doutor. Deus o curou. O médico, embora não fosse crente, não teve como negar a evidência. Ele mesmo disse, na medicina não temos explicação para isso. Mas se foi uma cura divina, então só me resta respeitar. Aqueles exames foram a confirmação de que Deus havia, de fato, operado um milagre em minha vida. Hoje, passados alguns anos, continuo firme na fé, sem nenhum sintoma da síndrome de Bartter. Voltei a jogar futebol, a trabalhar, a viver normalmente, mas com um propósito maior, testemunhar do poder de Deus. Sempre que posso, compartilho minha história com os irmãos, especialmente com os jovens que passam por lutas e pensam que não há saída. Digo a eles, não desista. Deus ouve suas orações. Ele tem um tempo para tudo, e quando menos esperarmos, Ele age. Este testemunho não é para engrandecer a mim, mas para mostrar que o Deus a quem servimos é vivo e age no meio do seu povo. Ele não mudou. Os mesmos milagres que faziam nos tempos bíblicos, Ele ainda faz hoje, quando encontramos sua vontade e nos humilhamos diante dele. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim, que me apoiaram nos momentos mais difíceis. Agradecer aos servos de Deus que intercederam com fé, aos meus pais que nunca deixaram de confiar no Senhor, mesmo quando a situação parecia sem esperança. E acima de tudo, agradecer a Deus que em sua infinita bondade, olhou para mim e disse, filho, você está curado. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um aqui. Que aqueles que estão doentes ou passando por provações saibam que Deus não os esqueceu. Ele está no controle de todas as coisas e no seu tempo Ele responderá. Basta confiar, buscar sua face e não desanimar. Porque, como diz a palavra, o Senhor é bom para os que nele esperam, para a alma que o busca. A Deus seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando penso naqueles dias de luta, lembro-me de uma noite em que a dor era tão forte que não conseguia nem me levantar da cama. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, sentou-se ao meu lado e começou a orar em voz baixa, mas com uma fé que parecia mover montanhas. Ela não clamava por cura imediata, mas pedia força para que eu não desanimasse, para que meu coração permanecesse firme no Senhor. Senhor, ela dizia, tu conheces o fim desde o princípio. Se esta prova é para a tua glória, dá ao meu filho paciência para suportar e fé para crer que tu estás no controle. Aquela oração simples, mas cheia de confiança, me marcou profundamente. Não era um pedido egoísta, mas uma entrega total nas mãos de Deus. Naquela mesma noite, enquanto minha mãe orava, senti uma paz tão grande invadir meu coração que mesmo com a dor física, minha alma se encheu de esperança. Não era uma esperança vaga, mas uma certeza de que, independente do resultado, Deus estava comigo. Lembrei-me das palavras do salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E foi assim, com essa paz inexplicável, que consegui dormir naquela noite, apesar de tudo. No dia seguinte, um irmão da congregação, que nem sabia da minha situação, veio até mim após a reunião e disse, irmão, o Senhor me colocou no coração para orar por você hoje. Não sei porquê, mas sinto que Deus quer te abençoar de uma maneira especial. Ele impôs as mãos sobre minha cabeça e orou com uma autoridade que só vem do Espírito Santo. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero. Pai, manifesta teu poder na vida deste jovem. Que ele veja que tu és Deus e que não há impossíveis para ti. Naquele momento senti algo como uma corrente elétrica percorrer meu corpo, e uma voz suave, mas clara, parecia dizer ao meu coração, confia em mim. Os dias seguintes não foram fáceis, mas algo havia mudado dentro de mim. A dor ainda estava presente, mas a desesperança havia se ido. Comecei a participar mais ativamente das reuniões, mesmo quando meu corpo parecia não aguentar. Cantava os hinos com mais fervor, ouvia a palavra com mais atenção e, principalmente, comecei a orar não só pela minha cura, mas pela fé dos outros. Pedi a Deus que usasse minha vida para encorajar aqueles que estavam desanimados, para que, ao me verem, não vissem um jovem doente, mas um servo que confia no Senhor apesar das circunstâncias. Uma tarde, enquanto estava sentado no pátio da congregação após uma reunião,
O menino de uns 10 anos, filho de um irmão da igreja, aproximou-se e perguntou: Tio, é verdade que o senhor estava muito doente e Deus curou? Eu me ajoelhei para ficar na altura dele e respondi: É verdade, meu filho. Deus é poderoso e faz milagres até hoje. Ele então olhou para mim com aqueles olhos brilhantes e disse: Minha avó está doente também. O senhor acha que Deus pode curar ela? Aquela pergunta simples me tocou profundamente. Coloquei a mão em seu ombro e disse: Não só pode, como vai curar. Mas nós precisamos orar com fé e não desistir, mesmo que demore um pouco, certo? Ele sorriu e correu para contar aos pais. Aquela conversa me fez entender que Deus não só me curara para meu bem, mas para que eu pudesse ser um instrumento de esperança para outros. As semanas passaram, e minha saúde começou a melhorar aos poucos. Os médicos que antes não tinham explicação para meu quadro, agora ficavam admirados com a melhora. Um deles, após examinar meus últimos resultados, balançou a cabeça e disse: Isso não é normal. Seu organismo está se recuperando de uma forma que não conseguimos explicar cientificamente. Eu sorri por dentro, porque sabia muito bem quem estava por trás daquilo. Mas em vez de discutir, apenas respondi: Doutor, eu só tenho a agradecer a Deus por mais um dia de vida. Ele não insistiu no assunto, mas pude ver em seus olhos uma curiosidade, como se algo nele também tivesse sido tocado. Um domingo, durante o culto, enquanto cantávamos o hino Grande é o Senhor, senti uma dor aguda nas costas, como se algo dentro de mim estivesse se ajustando. No mesmo instante, uma onda de calor percorreu meu corpo, e uma voz interior disse: Estás curado. Não contei a ninguém na hora, mas no dia seguinte, ao acordar, percebi que a fraqueza havia desaparecido. Fui ao banheiro e pela primeira vez em meses, não senti tontura nem câimbras. Corri para o quarto dos meus pais e disse: Mãe, pai, Deus me curou. Minha mãe abraçou-me chorando, e meu pai, com voz embargada, só conseguiu dizer: Glória a Deus. Nos dias que se seguiram, fiz novos exames, e os resultados confirmaram. Minha função renal havia se normalizado, os níveis de potássio estavam estáveis, e todos os sintomas da síndrome de Bartter haviam desaparecido. O médico que me acompanhava há anos, ao ver os resultados, ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Isso é um milagre. Não há outra explicação. Eu apenas sorri e respondi: Sim, doutor, é um milagre. E o autor desse milagre se chama Jesus. Mas a maior prova de que Deus havia agido não foram os exames, e sim a mudança em minha vida. Antes eu era um jovem cheio de medos, inseguro, que via o futuro como uma incógnita assustadora. Depois da cura, passei a enxergar cada dia como uma oportunidade de servir a Deus e abençoar o próximo. Comecei a visitar irmãos doentes, a participar dos cultos com mais zelo, a ajudar nas tarefas da congregação. Não era mais eu quem vivia, mas Cristo vivia em mim. E essa era a maior cura de todas. Uma vez, uma irmã da igreja que sofria de depressão há anos, veio até mim e disse: Irmão, eu já não aguento mais. Oro, peço a Deus, mas parece que ele não me ouve. Sentei-me ao lado dela e contei minha história, não para me gloriar, mas para mostrar que Deus tem seus tempos. Irmã, eu disse, quando eu estava no pior da minha doença, pensei que Deus me havia abandonado, mas ele estava trabalhando no que eu não via. Hoje olho para trás e vejo que cada dor, cada noite de choro, cada exame ruim, tudo isso foi usado por Deus para me aproximar dele. Não desista. Deus não se esqueceu de você. Ela chorou, mas daquele dia em diante começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, e pouco a pouco, a luz voltou aos seus olhos. Outro momento que jamais esquecerei foi quando um jovem, recém-chegado à congregação, me procurou após uma reunião. Ele tinha um problema nas pernas que o impedia de andar sem moletas. Com lágrimas nos olhos ele disse: Irmão, eu quero ser curado como você foi. O que eu faço? Não lhe dei uma fórmula mágica, mas falei do que havia aprendido. Primeiro, entregue sua vida a Deus de verdade. Não é só pedir a cura, é se render a Ele. Segundo, não falte às reuniões, porque é lá que Deus se revela. Terceiro, ore com fé, mas também com humildade, reconhecendo que a vontade dele é perfeita. E quarto, não desanime mesmo que a resposta demore. Ele começou a seguir esses passos, e alguns meses depois, durante uma reunião de oração, ele se levantou, jogou as muletas no chão e começou a andar. A congregação inteira louvaram a Deus naquele dia, e eu, mais uma vez, vi que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ouve a quem o busca de todo o coração. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só me curou do corpo, mas também da alma. Ele me tirou do egoísmo, me ensinou a valorizar as pequenas coisas, me deu um coração grato. Antes eu reclamava de tudo, do calor, do cansaço, das dificuldades. Hoje agradeço até pelas provações, porque sei que elas me aproximam mais dele.
Aprendi que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desabar. Uma coisa que sempre digo aos irmãos é: não subestimem o poder da oração em congregação. Muitas vezes pensamos que nossa fé é fraca, que não somos dignos de pedir, mas quando nos unimos aos irmãos em oração, algo sobrenatural acontece. Lembro-me de uma noite em que a congregação toda se reuniu para orar por mim. Não eram 10 ou 20 pessoas, eram dezenas de vozes clamando ao mesmo tempo, com um só propósito. Naquele momento, senti que o céu se abriu. Não foi uma sensação física, mas uma certeza espiritual de que Deus estava ouvindo. E Ele ouviu. Não só me curou, como abençoou a vida de muitos que estavam presentes naquela noite. Alguns receberam cura de enfermidades, outros, libertação de angústias, e todos saíram dali com a fé renovada. Também aprendi que a gratidão é uma arma poderosa contra o desânimo. Mesmo nos dias mais difíceis, quando a dor parecia insuportável, eu fazia questão de agradecer a Deus pelas bênçãos que tinha, pela família, pelos irmãos na fé, pelo pão de cada dia. Uma vez, um servo de Deus me disse: filho, quando você agradece a Deus no meio da prova, está declarando que Ele é maior do que qualquer dificuldade. Essas palavras ficaram gravadas em meu coração. Comecei a fazer uma lista mental das coisas pelas quais poderia agradecer, mesmo nas piores situações. E sabe, isso mudou tudo. Minha perspectiva mudou, minha fé cresceu, e minha comunhão com Deus se tornou mais íntima. Hoje, quando vejo jovens na congregação passando por lutas, seja com doenças, com problemas familiares ou com tentações, procuro me aproximar deles não com palavras vazias, mas com o testemunho vivo de que Deus não desampara os seus. Conto como Ele me sustentou nos momentos em que pensei que não aguentaria mais. Falo das noites em que chorei, mas também das manhãs em que acordei com uma paz que só Ele pode dar. Digo a eles que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando não vemos a saída. Uma das coisas que mais me marca é quando os irmãos mais velhos na fé vêm até mim e dizem: filho, sua cura nos fortaleceu. Isso me faz entender que Deus não age só por nós, mas através de nós, para abençoar a muitos. Uma irmã idosa que sofria de artrite há décadas, certo dia me disse: depois que viu o que Deus fez em sua vida, comecei a orar com mais fé pela minha cura. E sabe, minhas dores diminuíram. Não estou totalmente curada, mas sinto que Deus está agindo. Isso me ensinou que às vezes, nosso testemunho é a semente que Deus usa para operar milagres na vida de outros. Também aprendi que a cura não é o fim, mas o início de uma nova jornada. Depois que Deus me curou, pensei que tudo seria fácil, que não teria mais provações. Mas a vida cristã não é assim. Ainda enfrentamos lutas, ainda passamos por vales, mas agora sabemos que Deus está conosco. Uma vez, tive uma recaída leve dos sintomas, e o medo voltou. Mas então lembrei-me das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquela recaída durou pouco, e Deus mais uma vez me restaurou. Mas o mais importante foi que dessa vez não entrei em pânico. Confiei que se Deus já me havia curado uma vez, Ele poderia fazê-lo novamente. E assim foi. Hoje, quando oro pelos enfermos, não oro com dúvida, mas com a certeza de que Deus é poderoso para curar. Não porque eu seja alguém especial, mas porque Ele é fiel. Já vi irmãos com câncer serem curados, já vi pessoas com depressão serem libertadas, já vi famílias restauradas. E em cada um desses casos, o que fez a diferença não foi a gravidade da doença, mas a fé em um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, quando alguém me pergunta como manter a fé em meio às provações, eu respondo com o que vivi: busque a Deus de todo o coração. Não só peça, mas adore. Não só clame, mas agradeça. Não só espere a bênção, mas sirva ao Senhor com alegria. Porque Ele não é um Deus distante, Ele é Pai. E um pai não abandona seus filhos. Que este testemunho não seja apenas uma história bonita, mas um chamado à fé. Que aqueles que estão lendo e passando por luta saibam que Deus os vê. Ele conhece cada lágrima, cada dor, cada noite em claro. E no seu tempo perfeito, Ele agirá. Enquanto isso, não desanime. Continue orando. Continue congregando. Continue confiando. Porque, como diz a palavra, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A Deus, nosso Pai amoroso, que ouve o clamor dos seus filhos e age com poder, seja dada toda a glória, honra e louvor, agora e para sempre. Amém.